mesmo e você já faz o encerramento, tá bom? Certo, Tamara? Certinho. Bom dia a todas. Hoje, 29/8, já penúltimo dia do mês de agosto de 2025. Estamos continuando com o nosso Café com Reflexão, que essa semana trouxe um tema maravilhoso que estamos trabalhando, cura e libertação. E hoje vamos falar de algo que ele mexe com as nossas vidas, é algo que tem que ser decisão. E quem vai estar trazendo esse tema poderoso, a nossa querida Tâmara Moreno, vai falar sobre o poder do perdão. É com você. Amém. Bom dia, mulheres lindas, maravilhosas. Hoje, né, como a Joane já falou, o poder do perdão. Estamos falando sobre um tema de uma linha bem fina nessa semana, para a gente realmente se voltar para aquilo que realmente importa, para a gente realmente se voltar para aquilo que eu acredito que é a chave para conquistar todas as coisas que a gente almeja, principalmente o nosso relacionamento, né, com o Senhor. Porque quando a gente não tem um relacionamento com Deus, as outras coisas se perdem. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, parece que as outras coisas, por mais desafiadoras que sejam, fica mais leve. E o Senhor, veio essa semana realmente nos dar esse refrigério e organizar a casa, eu vejo dessa forma. A questão do perdão, né? Que é o nosso tema, o poder do perdão, que é o tema de hoje. O que é perdoar? Né? O que significa perdoar para você? Existe os tipos de perdão referente à cabecinha de cada um de nós. Né? Tem pessoas que falam, eu perdoo, mas não quero ter relacionamento. Outras pessoas, eu perdoo, mas ele para cá e eu para cá. Que não cruze meu caminho, senão já viu, né? Então, gente, o que realmente significa o perdão nas nossas vidas? O que realmente é o perdão? Sabe? Às vezes a gente ignora as questões espirituais e a gente esquece que a gente vive num plano espiritual primeiramente para depois esse plano realmente se concretizar aqui no físico, né? No terrestre. E quando a gente fica alheio de entender que essa questão dos nossos sentimentos é muito importante, a gente se perde no meio do processo. E o que é perdoar? Né? Perdoar não significa quando uma pessoa te magoa e quando acontece alguma coisa, não significa que você vai esquecer, que não vai existir mais aquele sentimento, né, de que a coisa foi ruim. Né? Perdoar é você realmente entender o que você está sentindo e você decidir que você quer perdoar para você realmente se sentir uma pessoa diferente, para você realmente entrar para um novo nível. E eu até separei umas coisinhas aqui, né, que eu fui lendo e Deus foi colocando no meu coração e foi mexendo muito comigo. E é engraçado, né? Todas as vezes que a gente se coloca à disposição para poder aprender, para poder ensinar aqui, Deus fala primeiramente com a gente. E por mais que seja um tema que é muito falado aqui dentro do nosso devocional, né, sobre o perdão, o Senhor ele sempre tem algo a falar. E eu coloquei aqui, ó. O perdão é o maior remédio para a alma. Ele rompe os laços que nos prendem às mágoas e nos oferece a liberdade de viver o presente sem ser escravizado por feridas antigas. Ou seja, todos nós, eu acredito que a gente tenha experiências com relação ao perdão. E, gente, faz uma análise aí. Quando a gente não perdoa, o tanto que isso fica encucado na nossa mente. O tanto que parece que um peso, tem o peso da alma mesmo, sabe? E é engraçado que a gente vai carregando. A Lúcia até já fez várias vezes uma simulação, né? De pegar uma mochila bem pesada e colocar nas costas. E o que é aquilo? É as mágoas, é o peso de não perdoar, né? O peso da culpa. E tá lá aquela mochila pesada. Pensa você o dia inteiro, às vezes trabalhar para se locomover, e
tá carregando uma mochila todo o tempo bem pesada. Pensa você com suas compras do mercado, pegando aquele peso ali todo o tempo. Então, o peso da culpa é basicamente isso. A gente está caminhando para o nosso dia a dia comum, só que existe o peso. Por quê? Porque a gente não liberou o perdão. E, e quando eu penso no perdão, eu penso muito nessa questão de Jesus, sabe? Quando a gente é justificado, quando a gente entende que a gente foi perdoado, eu vejo a justiça de Deus nos nossos comportamentos futuros. Quando eu entendo que o Senhor me amou, que o Senhor me ama, que o Senhor me justificou, e eu tenho essa gratidão de entender que eu não merecia, porque realmente, gente, eu não merecia. A gente não tinha nada para oferecer para o Senhor em troca, nada. E Ele olhou para nós simplesmente por amor, né? Porque estava todos condenados. E a gente, o pecado, quando habita em nós, é um negócio assim que a gente meio que desenha mesmo do poder de Deus, sabe? Quando o pecado habita em nós, a gente faz atrocidades quando a gente não tem esse temor que nós temos agora. Agora pensa, todas nós, não tínhamos nada para oferecer ao Senhor. E Ele simplesmente, por decisão, falou assim, ó, eu vou pagar o preço por ela. Eu vou pagar o preço porque eu amo demais e eu quero ter um relacionamento com ela de volta, sabe? Quando a gente entende de fato esse amor tão grande que Deus, né, fez por nós, através do sacrifício de Jesus, que hoje é a nossa ponte, né, o nosso elo a Deus, eu consigo, gente, ter uma empatia tão grande pelo outro, eu consigo entender por mais que ele nos magoou, por mais que ele realmente fez coisas, atrocidades, que eu acredito que tem pessoas muito ruins, né? Porque existe o pecado no mundo, mas por mais que ele fez atrocidades, a gente consegue enxergar com o mesmo olhar do Senhor Jesus, a gente consegue enxergar o outro. Mas não é por mérito nosso, é simplesmente porque o sangue de Jesus nos justificou de tal forma que a gente entende que não tem sentido, sabe? Não faz sentido a gente carregar tudo isso. E quanto mais a gente vai carregando essa dor de não perdoar, as coisas vão se fechando, o peso vai vindo, aquilo fica aqui, ó, o tempo inteiro a gente carrega essa pessoa dentro do nosso pensamento. Então, a questão do perdão nunca é pelo outro, igual a gente já falou aqui muitas vezes. A questão do perdão é de você entender que você foi justificada, que você é amada e que para você liberar o outro, para que o outro veja também Cristo através da sua vida, você tem que perdoar. E muitas vezes, até ir lá e pedir perdão. E não quer dizer que você vai esperar a pessoa reconhecer, sabe? É tão maravilhoso quando a gente entende isso. Por quê? Porque você não carrega mais ninguém, você não carrega nenhuma situação mais. Toda vez que você tem um problema mal resolvido, pode ser em que área for, a gente fica carregando aquilo todo o tempo. Pode prestar atenção. O tempo inteiro a gente fica remoendo aquilo. Se você tem um problema para resolver em empresa, ou com alguém, ou com alguma coisa que está no seu pensamento que você quer concretizar, que está ali, você fica remoendo aquilo. A mesma coisa é a falta do perdão. Aquela pessoa vai vir à tona várias e várias vezes dentro do seu pensamento. Por quê? Porque o que eu vejo a questão do mundo espiritual que a gente vive hoje? O inimigo, ele ele, ele sabe que a gente é justificado, né? E nós que já aceitamos Jesus, ele sabe que o nosso caminho é ir para o céu. E o que ele faz todos os dias na nossa vida? O que o inimigo faz o tempo inteiro? Ele nos distrai. Ele quer nos distrair com coisa muito pequena. E quando a gente entende que o amor de Deus é maior do que todas essas pequenas coisas, a gente tem uma força, gente, que nem é da gente mesmo, mas fica muito mais leve, a gente não se apega a essas pequenas coisas, sabe? E eu falo isso com propriedade de causa, porque eu fiquei mais de ano remoendo uma falta de um perdão. Bem consciente mesmo, eu decidi que eu não ia perdoar. Porque a pessoa me magoou demais, sabe? Foi uma cena assim de novela, que você fala assim, gente, eu não acredito que isso está acontecendo comigo.
cena de novela, aquelas trem assim, maquinando mal, sabe? Contra a pessoa. E a vítima era eu, que eu me sentia. E, gente, quando eu liberei o perdão, sabe como que eu comecei a enxergar essa pessoa, essa outra pessoa? O Senhor parece que foi me dando os reflexos, tipo assim, do passado dela. Falei assim, tá, vamos lá, mas por que a pessoa fez isso comigo? Aí eu fui analisar, gente, mas a família dessa pessoa é totalmente desestruturada. A vida inteira. Ela não teve uma família sólida. Só viveu, né? Tipo assim, cobra matando cobra para sobreviver. Ela aprendeu isso desde pequena, que ela tinha que passar por cima da cabeça de um para poder ter as coisas, para poder conquistar algo. Então, para ela, isso é normal, né? E aí ela cresceu também no mundo corporativo, cobra matando cobra, foi aprender a trabalhar num ambiente, sabe? E eu conheço a história. Aí eu parei, parece que eu fui sentindo uma compaixão assim da alma. Falei, Senhor, realmente não tinha como essa pessoa ser diferente. E eu comecei a entender, tipo assim, eu tenho que perdoar. Na época que eu perdoei foi por mim mesmo, né? Porque o Espírito Santo foi me dando esse entendimento. Mas quando a gente perdoa o outro, muitas vezes a gente vai perdoar com um coração ferido ainda, sabe? Porque tem que ser por decisão. A, o perdão, gente, é uma decisão. E é uma decisão bem consciente mesmo, sabe? Eu não quero carregar isso. E você vai lá e perdoa. Por muitas vezes vai doer, mas aí depois vai vir na cura. Porque quando você libera o perdão, você fala no mundo espiritual que você não quer carregar aquilo. E o Senhor vai ali te podando. Eu vejo quando Jesus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E, e eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito isso. E aí, porque, pensa, gente, tanto que é engraçado você orar pelos inimigos, né? E aí Jesus fala que a gente tem que orar pelos inimigos. E quando eu fui fazer essa experiência de orar pelo meu inimigo, né, que eu achava ali que era o meu inimigo, é impressionante o tanto que você sente compaixão pela outra pessoa. No começo vai ser doído até falar o nome, mas aí depois você vai se alegrando parece que vai vir na cura, sabe? De tanto você estar ali colocando diante da presença do Senhor, vai vir na cura para você. E uma coisa é certa, gente, a palavra de Deus ela não erra. A palavra de Deus, ela nos sonda. O Senhor, o Senhor Jesus, ele tá nas nossas vidas através do Espírito Santo, né? Deus, ele nos garante isso, que no mundo a gente vai passar por diversas tribulações, vai passar por dificuldades, mas que não era para a gente desistir porque ele venceu o mundo. Ou seja, não quer dizer que a gente vai conquistar tudo que a gente quer, mas uma coisa é certa, né? Nós temos a presença do Senhor Jesus para nos consolar e para nos direcionar do que a gente tem que fazer correto. Então, toda vez que eu perdoo, eu reflito a glória do Senhor em mim e eu afirmo todos os dias que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão, sabe? Eu consigo glorificar o nome do Senhor através das minhas atitudes. Eu consigo glorificar o nome do Senhor Jesus através do meu comportamento. E é maravilhoso, gente, quando você realmente vive nessa terra tão cheia de pecado, tão cheia de coisas para nos distrair, de justiça do homem, né? É direita, é esquerda, é tal e tal. E o tempo inteiro a gente quer ter a justiça, né? Do mundo mesmo natural, porque esse é o mundo natural, é o nosso mundo natural. Se você fere, você tem que ser ferido. Se a pessoa te magoa, te trapaceia, a pessoa tem que pagar pelaquilo, né? É a justiça humana. Mas a gente tem que entender que a justiça do Senhor Jesus não tem nada a ver com isso, né? O Senhor não veio para competir com essa justiça humana. Então, quanto mais o Senhor Jesus a gente consegue combater o mal com o bem, não é querendo dizer que a gente vai ser muito boazinha e tem que ser bobinho e tudo que tem que aceitar. Não, mas o Senhor ele vai nos posicionar, né, como pessoas diferentes, porque o Senhor Jesus não foi bobinho. Então a gente tem que aprender realmente com o Senhor um posicionamento do que é justiça dele, né? Qual que é a justiça dele? Quais que são os princípios que a gente não pode negociar.
Mas uma coisa é certa, quanto mais a gente entende do Senhor Jesus, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Mais o Senhor vai abrindo e vai liberando as escamas que muitas vezes a gente nem sabíamos que tínhamos, né? E como Deus tem falado nesse tempo, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo realmente daquela peneirinha, né? De selecionar o verdadeiro amor mesmo, sabe? Porque às vezes a gente se engana com tanta informação. É tanta informação que a gente meio que confunde ali. É muita coisa misturada com a palavra de Deus, porque todo mundo hoje quer falar de Deus. Então a gente tem que vigiar bastante, sabe? E realmente procurar na fonte certa, procurar na palavra do Senhor e pedir discernimento do Senhor Jesus, né, através do Espírito Santo, para que a gente não nos engane, né? E eu falo assim, é a gente se enganar com a gente mesmo, sabe? E que o Senhor Jesus nos dê essa graça de entender, né, que quanto mais eu glorifico o nome dele aqui nessa terra, com essas pequenas coisas, né, de entender que a justiça dele não falha, mas o poder de justiça dele não é a justiça que a gente conhece do mundo. E que nós realmente somos filhas amadas. E quanto mais a gente. Gente, nós somos filhas amadas. Filha, nós somos filhas, a gente não pode esquecer disso, nós somos filhas. Porque às vezes a gente está dentro de um templo, às vezes a gente está dentro de uma sociedade ali que fala de Deus, mas a gente não se sente filha. E virou um jargão ultimamente, né? Ah, eu sou filha amada. Quem é você? Eu sou filha amada. Mas a gente tem que fazer essa análise de fato, de entender quem nós realmente somos. Né? Você é realmente filha amada? Você se sente filha amada? Porque eu me sinto filha amada, né? E não quer dizer que a gente não passa por tribulação, não quer dizer que tá tudo maravilhoso, mas, gente, a justiça do Senhor, ela é maravilhosa, ela é completa, né? E o amor do Senhor Jesus que se estende para nós não nos deixa enganar de tudo que a gente vai viver, não nos deixa enganar. E os planos do Senhor Jesus, eles são preciosos nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele sempre fala. E o que, que é legal de entender a palavra de Deus? É que no sangue do Senhor Jesus, né, que foi ali derramado naquela cruz, a gente consegue ter a cura por completo, independente da circunstância e do que a gente está passando. Somente o sangue do Senhor Jesus vai curar todas as feridas emocionais, tudo aquilo que às vezes nos impede de avançar. E às vezes a gente vai pegar atalhos, né? A gente pega atalhos e vai atrás de muitas fontes e esquece do poder tão precioso que a gente tem, que é o Senhor Jesus, que ele já pagou, que não existe nenhum outro sacrifício a não ser o que ele já fez por nós. Então, que o Senhor nos dê essa consciência de entender o tanto que nós somos amadas por ele, que essas pequenas coisas de se magoar, de enfrentar alguma dificuldade, é muito pequeno do, da, da presença dele, sabe, nas nossas vidas. Só, gente, a gente tem que se conformar só pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. E só isso é o suficiente. Entende? A gente corre atrás de tantas coisas, mas só estar na presença do Senhor, de entender quem Ele é em nós, o que Ele fez por nós e o amor dele em nós, só isso é o suficiente. O resto é bônus. Entende? Então, o que está nos faltando? O que que nos falta? Por que que a gente está tão, às vezes, vazio, procurando algo que a gente nem sabe, às vezes, o que é, que a gente acha que é a nossa felicidade, sabe? Então, só a presença do Senhor Jesus é o suficiente. Então, que nós, eu falo isso para mim, tá? Que nós, a partir de mim, possamos a cada dia mais buscar essa fonte que está aí, que é inesgotável, né? Desse amor tão poderoso que é o amor de Cristo por nós. Que as distrações desse mundo não venham nos enganar e nos distanciar de enxergar, né, o que o Senhor realmente fez naquela cruz por nós. Que, que só isso já basta para a gente poder viver feliz, contente e realizado aqui nessa terra. E é isso que eu tinha para compartilhar. Se alguém quiser falar algo, se alguém quiser, lembrou de alguma coisa, esse é o momento.
Bom dia, meninas. Amém. Bom Alô, dia. estão ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Então, essa questão de perdão, ela é um aprendizado, né, para todas nós. E o, eu falei que eu encerrei, né, um relacionamento abusivo, né, que eu estava tendo. E aí a pessoa veio pedir perdão. Eu falei, não, eu te perdoo. Aí a pessoa pegou e falou, então a gente vai fazer. Eu falei, não, eu falei que eu te perdoei. Eu não falei que eu vou voltar contigo. Porque perdoar é uma coisa, você aceitar um relacionamento é outra coisa. Eu falei assim, eu quero chegar ao dia de caso a gente se encontre de novo, que ele foi tá para o sul do Brasil, né? Caso a gente se encontre de novo, eu não tenha o mesmo sentimento que eu estou tendo agora. Falei, você me feriu de uma forma tão profunda que é a mesma coisa que tu pegar e dizer assim, tu já me perdoou, então a gente posso continuar te furando. E não é assim. Entendeu? A questão do perdão é eu pegar e decidir curar a ferida que você fez, permitir que o Senhor curasse com o tempo. Falei assim, e não voltar ao relacionamento, né? Ele falou, então é questão de... eles sempre jogam em questão da nossa fé, né? Então a tua fé não é verdadeira, porque Jesus, ele perdoou. Sim, ele perdoou, mas não é obrigado a gente pegar e conviver com a pessoa que nos feriu, né? Eu te perdoo e não é porque é como se eu seja boazinha, não. É porque eu preciso de cura para minha vida, né? Eu não quero, falei, eu já tive uma experiência horrível que a moça me perseguia enormemente e eu falei, Senhor, a vontade que eu tenho de esganar essa mulher, se ela tivesse que eu dava uns tapas na cara dela, né? Falei, mas eu vou deixar que a tua justiça seja feita. E o Senhor, ele vai trabalhando na nossa vida, né? Então, às vezes a pessoa, quando não conhece, não sabe que o perdão é uma decisão, elas confundem as coisas, pensam que obrigatoriamente a gente tem que chorar. Ele está chorando por causa disso. Não. Você precisa decidir, Senhor, eu preciso de cura, eu libero perdão, peço perdão. Falei, vem curar minha vida, e o Senhor foi isso que você falou também. O perdão, ele é uma decisão. Aí a gente tem que permitir que o Senhor ele cure, e isso é muito, muito verdade, sabe, na nossa vida. Porque quando a gente toma, libera a palavra, a gente está, como se diz assim, tirando a faca do pescoço, né? Para que a gente não fique sufocado, para que a gente não se prejudique. Só que muitas vezes a pessoa te magoa tanto que tu fica pensando assim, será que eu vou perdoar? Às vezes fica assim. E quando a gente conhece a palavra, quando a gente já começa a ter entendimento, a gente vê que a gente não precisa estar chorando, mesmo bravo ali, magoado, ferido, a gente fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, que a tua justiça seja feita, venha sobre isso, mas eu libero perdão. E realmente, Tamara, é muito difícil a gente orar por quem nos persegue, pelos nossos inimigos. E o Senhor, ele vai tratando cada oração que, que a pessoa, que você vai fazendo, você vai se libertando, se curando e vai, como se diz assim, liberando outra pessoa também, entendeu? Porque enquanto você tiver mágoa, de uma certa forma, prende. Só que quando você libera perdão, você já começou o processo da cura, né? E é maravilhoso, gente, você olhar para a pessoa que te feriu, que te magoou, e você não tem nenhum sentimento, tipo de raiva, ter sentimento, porque essa pessoa fez isso comigo. É maravilhoso, porque o Senhor ele cura de uma forma sobrenatural. Então, mesmo que seja difícil, gente, o Senhor, ele vai tratando no seguinte sentido: ele fez isso porque ele não me conhece. A crente da história é você, né? Então, é você que tem que mostrar uma atitude diferenciada para que aquela pessoa mude. Então, é um processo realmente de liberar perdão, de perdão. Ele é um processo muito profundo. Mas quando a gente decide falar, Senhor,
Eu aceito a cura, a gente libera perdão e pede perdão. E é sobrenatural, né? É sobrenatural. E é isso. Amém. Obrigada, Rosa. É exatamente isso. A Rosa aí já fechou aí com chave de ouro. Mas tem mais alguém? Como o nosso tempo já está avançado, eu vou só fazer a oração aqui do devocional e a gente já passa para a oração geral. A oração do nosso devocional fala o seguinte: oremos, né? Senhor, eu reconheço quanto o perdão é desafiador para mim. Há dores que guardei por tanto tempo que criaram raízes dentro de mim, de minha alma. Mas hoje eu escolho obedecer a tua palavra. Eu não quero mais viver preso ao passado, à dor ou à mágoa. Me ajude a liberar perdão como o Senhor me perdoou, com graça, misericórdia e amor. Eu te entrego essa pessoa e essa situação. Cura o meu coração, restaure a minha paz e me ensina a viver leve, livre e cheia da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. No nosso, na nossa aplicação, né? O exercício prático de hoje fala para a gente poder tirar esse tempinho, né? Então, a gente vai colocar lá no grupo se você realmente entende a importância disso, entendeu a importância disso, né? Faça o exercício, tira um tempinho para refletir sobre isso, para refletir sobre o seu passado, se há algo ainda a ser resolvido, que isso é muito importante, gente. E o Senhor, ele nos traz a memória, né? Não é à toa que acontecem situações aqui, é porque o Senhor realmente traz a memória. Então, se você parar, vai vir alguém à memória para a gente poder realmente fazer as pazes aí com o outro e principalmente no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Agora os pedidos de oração.